O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos de profícua existência, quando sempre temos a oportunidade de levar até você informação de utilidade pública, também tem a oportunidade de conhecer aqueles que se apresentam, evidente, com as suas legítimas pretensões aos pleitos eleitorais. Assim tem sido em todas as eleições que acontecem a cada 2 anos em nosso país. O programa Cidade Real se torna uma possibilidade muitíssimo interessante para que você conheça o perfil, as propostas, as análises e, sobretudo, os compromissos com você, eleitor, que paga toda esta conta. É preciso, sobretudo, exercermos o nosso voto com serenidade, com racionalidade. Votar é escolher. E usando um bordão já também bastante cansado, voto não tem preço, tem consequência. E acrescento, o prazo de validade, também conhecido como arrependimento, é relativamente extenso, ou seja, somente a cada 4 anos você vai poder rever aquela sua escolha anterior. Portanto, é preciso você conhecer com riqueza de detalhes o histórico daqueles que neste momento já começam a cerrar fileiras, o que é um termo também sensacional, em seus respectivos partidos, para se colocarem à disposição do eleitorado nas eleições do próximo ano, que serão, sobretudo, muito tensas. O momento já começa a se movimentar, onde as peças se colocam no tabuleiro. Do seu voto depende, evidentemente, a sua rotina, mesmo que você não queira, mesmo que você se afaste dessa movimentação política, a sua vida em todas as áreas é regida por aqueles que gostam da política. Por isso que é preciso você ter informação de utilidade pública, até porque o eleitor dispensa emoções. O eleitor quer soluções. O eleitor precisa eleger aqueles realmente comprometidos com os interesses coletivos do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Precisamos de planos de governo em detrimento de projetos de poder. Sendo assim, nesta edição, o programa Cidade Real já se coloca inserido na dita corrida eleitoral, quando teremos a oportunidade de conversar com um ilustre personagem deste cenário, tendo sido vereador, secretário municipal de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e ex-prefeito de Niterói por 2 mandatos consecutivos, no período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2020, ou seja, até o final do ano passado, como também assumiu a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Assistência Social do Governo do Estado, obviamente, e se tornou deputado estadual por 2 vezes. Ou seja, tem já uma trajetória bastante consolidada nesta rota, mesmo com pouca idade.
onde completou 45 anos no último dia 28 de junho deste ano. É um apresentador motivado, empolgado e bem informado. Até porque, do outro lado da tela, tem vida inteligente. E aí você precisa ser devidamente respeitado e orientado com notícias consolidadas, com fontes confiáveis, abandonando as fake news. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta com os trabalhos técnicos de Pablo Machado, Rafael Teixeira, sob a coordenação do eclético Marconi JR e, evidentemente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 26 de julho de 2021. Axi Saúde tem a melhor oferta para você. Plano estadual Unimed Nova Friburgo a partir de 240 mensais. Chegou sua vez de ter o melhor plano. Faça online sem sair de casa. É fácil, é prático, é seguro. É Axi Saúde. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, já se inserindo no que se chama corrida eleitoral. Há um pouco mais de um ano, as peças começam a se dispor no tabuleiro. E nesta edição teremos a oportunidade de conhecer as pretensões e os compromissos de um pré-candidato ao governo do Estado pelo PDT, cujas primeiras credenciais eu apresentei na abertura do programa, mas quero saudar nesse momento o sociólogo Rodrigo Neves. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem absolutamente honradas com a sua presença. Olha, Zuri, é um prazer estar aqui com você e também com os telespectadores aqui da TV Zoom. É uma oportunidade para, de fato, refletirmos sobre os desafios do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Esse Estado extraordinário, mas que vive, sem dúvida alguma, a pior crise da sua história, né? Não apenas na grave crise sanitária da pandemia do coronavírus, onde, infelizmente, estamos chegando a quase 60 mil mortos no Rio de Janeiro, né? A maior taxa de letalidade dessa pandemia no Brasil está no Rio de Janeiro, uma das maiores do mundo, mas também a crise econômica, o esvaziamento econômico, o desemprego, a dificuldade das famílias, das pessoas em se manterem, em terem uma perspectiva de emprego, a crise também da segurança pública, enfim, mais um Estado cheio de oportunidades de superação, com um potencial de superação extraordinário, e realmente vai ser uma oportunidade ímpar estarmos aqui conversando sobre isso, né? Certamente. E já nessa vertente, Rodrigo, quero retomar um histórico que nos entristece e envergonha enquanto habitantes e moradores do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos 5 anos, 6 governadores ou ex-governadores foram presos ou afastados. A saber, pela ordem, Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e Wilson Witzel.
registrando-se que destes, 4 respondem em liberdade, Sérgio Cabral continua detido e Wilson Witzel investigado. É algo que nos coloca num cenário extremamente cruel na federação. Não existe outro estado entre os 27 com essa trajetória tão sofrível. E você, como político extremamente experiente, analisa essa situação, evidente, como sendo um fracasso para o estado do Rio de Janeiro. O que podemos fazer para mudar este cenário e vislumbrarmos a perspectiva de que um governador democraticamente eleito cumpra integralmente seu mandato? Olha, Zuri, eu assumi Niterói em 2013 com 500 milhões de dívidas. A cidade tinha sofrido a tragédia do boom de 2010, e isso desorganizou profundamente a administração de Niterói, e eu assumi a cidade, a prefeitura, num contexto de muitos desafios e uma crise financeira com dívidas de curto prazo da ordem de 500 milhões de reais. Então, nós fizemos um investimento pesado em planejamento estratégico, em modernização da gestão, em transparência, em profissionalização da administração. Criei a carreira de auditor de controle, fizemos um plano estratégico de 20 anos e, em diálogo com a sociedade civil, com as lideranças comunitárias, empresariais, nós conseguimos implementar um modelo de gestão orientada para resultados. E, para você ter uma ideia, em 8 anos, além de ter entregue a cidade com o maior número de escolas da história de Niterói sendo inaugurado, né? Inauguramos 25 escolas, colocamos todas as crianças na escola, reabrimos os CIEPs que estavam abandonados, com esse projeto tão extraordinário, pensado pelo Darcy Ribeiro, pelo Leonel Brizola, que infelizmente foi abandonado ao longo das últimas décadas no Rio de Janeiro, e apesar de termos investido pesado em saúde e em infraestrutura, eu entreguei a prefeitura com 1 bilhão e 500 milhões de reais em caixa. Niterói era a 58ª cidade no ranking de gestão fiscal, hoje é o primeiro município, a primeira cidade no ranking de gestão fiscal da Federação das Indústrias, da Firjan. E, em primeiro lugar, também em transparência no ranking do Ministério Público Federal, primeiro lugar em transparência no ranking da CGU. Evidentemente que o que você colocou nos entristece, mas, na verdade, é um processo infelizmente, de crise estrutural do Rio de Janeiro, que remonta, Zuri, à perda da condição de capital federal na década de 60, e também ao processo de fusão do antigo Estado do Rio com o Estado da Guanabara em 74, que foi efetivado em 75. Na verdade, esse processo de fusão foi muito mal planejado, ainda no período autoritário, sem, de fato, um tempo para que os dois estados pudessem se organizar para essa fusão. E o que nós observamos é o esvaziamento do interior do estado, de um lado, e, por outro, o agravamento dos problemas da região metropolitana. Ou seja, o Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil. Nós temos 40 mil quilômetros quadrados, o estado do Rio. A região metropolitana, 8 mil quilômetros quadrados, ou seja, 20% do território, mais 80% dos 17 milhões de habitantes do Rio de Janeiro vivem concentrados na região metropolitana. Seja porque nós não fomos capazes, enquanto Estado, de desenvolver o interior e reter as pessoas com oportunidades, com desenvolvimento, com educação, com qualidade de vida em várias cidades do interior do Estado, seja porque nós não tivemos um tratamento adequado da região metropolitana. E o que vemos é o que você mencionou, um Estado depauperado, desestruturado. O Rio de Janeiro perdeu 700 mil empregos com carteira assinada nos últimos 5 anos, desde 2010,
2015 e 2016. Entre a década de 80 e 2020, o Rio de Janeiro perdeu 35% da sua presença no PIB brasileiro. E o que nós estamos propondo, e daí o motivo da nossa visita aqui em Nova Friburgo e várias reuniões aqui com lideranças empresariais da Associação Comercial, da CDL, da Firjan, lideranças comunitárias, trabalhistas de toda essa região. Quero aqui agradecer a acolhida do ex-deputado Anderson e do ex-deputado Conte Bittencourt, duas pessoas muito compromissadas com Nova Friburgo e com a boa prática política e que estão nos recebendo hoje aqui nesse dia para fazer esse debate com a sociedade aqui de Nova Friburgo sobre a reconstrução do Rio de Janeiro. Porque a reconstrução do Rio de Janeiro passa, evidentemente, pela reconstrução dessa região e do desenvolvimento dessa região onde Nova Friburgo é polo. Agora, o Rio de Janeiro também tem padecido por esta rotatividade no seu comando, mas também por uma relação, eu diria, instável com o governo federal. O nosso estado é um estado de projeção internacional. É a porta de entrada para o turismo, sobretudo vindo de outros países, além de ser bastante pujante na exploração de petróleo e gás, entre outras riquezas. Mas ainda assim, o nosso estado não tem uma relação mais harmoniosa e próxima com o governo federal. Isto posto, queremos ouvi-lo. Uri, olha, o Rio de Janeiro sofre daquilo que nós chamamos de síndrome da capitalidade, né? Desde quando o Rio de Janeiro foi capital da colônia, né, quando o Marquês do Pombal, em 1763, tirou a capital de Salvador e trouxe para o Rio de Janeiro, passando pela chegada da família real em 1808, depois pela condição de capital da República, o Rio de Janeiro sempre foi referência do país e, de alguma forma, a gente até se acomodou a isso. O fato é que, diferente de outros estados, nós sempre tivemos muita dificuldade de pensar o desenvolvimento do estado, o desenvolvimento regional, porque sempre fomos a grande referência do país, né? A capital do país, seja no período da colônia, no período do Império ou no próprio período da República. Eu penso que o Rio de Janeiro, como eu disse, vive a pior crise da sua história. Entretanto, também, como você comentou, o Rio de Janeiro tem território, tem demografia, né, 17 milhões de habitantes, tem belezas naturais. Nós estamos aqui em Nova Friburgo, que é uma cidade lindíssima, uma cidade muito especial do Rio de Janeiro e do Brasil. E, entretanto, nós desenvolvemos muito pouco aquilo que eu chamo de turismo de proximidade e que vai se desenvolver nos países no próximo período, porque com a pandemia e esse novo período que nós vamos entrar de pandemias intermitentes, é muito possível que o turismo internacional sofra muito, porque o que os cientistas discutem hoje não é se teremos uma nova pandemia, mas quando teremos uma nova pandemia, porque os fatores relacionados a um fenômeno pandêmico já estão colocados, né? A destruição das florestas, né? A revolução da aviação civil, consumo de animais selvagens. Para você ter uma ideia, nós temos 1.800.000 vírus já catalogados que podem ser transmitidos de animais para seres humanos. Então, nós vamos ter agora, nesse novo período, aquilo que nós chamamos de turismo de proximidade. E Nova Friburgo, né, ela está muito próxima da região sudeste, né, ela está na região sudeste, numa região que tem 70 milhões de habitantes. E aqui a gente pode ter um turismo absolutamente extraordinário. A gente estava comentando ainda há pouco com o Anderson e com o Conte, por exemplo, Gramado e Canela
são hoje o que são porque houve um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, com calendário de eventos, com a dimensão do cuidado com a cidade, né? Não só do embelezamento, né? Mas levando a qualidade de vida para todos os moradores, a formação profissional, a qualificação profissional, e hoje são um destino turístico do Brasil, né? A gente vê muitos cidadãos do Rio de Janeiro e do Sudeste indo para Canela e Gramado, né? Quando nós temos na região serrana do Rio de Janeiro, especialmente Nova Friburgo, um potencial extraordinário, até maior do que Gramado e Canela. Então, o que falta ao Rio de Janeiro, do meu ponto de vista, é uma visão estratégica que compreenda as razões da crise do Rio, né, as suas crises estruturais que se agravaram nos últimos anos pelos desgovernos, pela falta de ética da política, pela falta de seriedade e também pela falta de gestão no Rio de Janeiro. E é isso que evidentemente, a gente precisa debater, levando em conta, inclusive, as experiências testadas e aprovadas na governança. Em Niterói, nesses 8 anos que eu administrei a cidade, nós superamos essa crise do Rio, do Brasil, né, que sem dúvida é a mais grave crise da nossa história, levando qualidade de vida, educação, saúde, assistência social, melhorando a segurança pública, né? Nós reduzimos em 80%, Zuri, em Niterói, os índices de criminalidade. Nós fizemos um investimento muito pesado no planejamento da segurança pública, estudando as experiências internacionais, a experiência de Nova York, de Medellín, investindo em inteligência, investindo em prevenção, reabrindo os CIEPs, né, as escolas em tempo integral que estavam abandonadas em Niterói, ampliando as possibilidades de esporte, cultura e ensino técnico para a juventude, e fortalecemos a atuação das polícias e conseguimos reduzir 80% os índices de criminalidade. Exatamente por isso que a cidade atravessou esse período todo evoluindo, né, em todos os seus indicadores, e hoje Niterói é a cidade que tem o maior índice de desenvolvimento urbano, é a primeira cidade em qualidade de vida do Rio de Janeiro. Eu acredito muito que é possível, por isso, a gente superar a grave crise do Rio de Janeiro. Eu penso, por exemplo, Zuri, que além da segurança, do cuidado com a saúde, com a educação, a pauta da retomada da economia tem que ser uma prioridade do governo do Estado, em diálogo com a sociedade civil, em diálogo com o setor privado. Nós temos um modelo tributário, uma estrutura tributária no Rio de Janeiro que é esquizofrênica. Sem dúvida. Uma das maiores cargas tributárias do país está no Rio de Janeiro. Não só na área de energia elétrica, onde o tributo do Rio é um dos maiores do país, se não o maior. Então, as empresas que já estavam, de alguma forma, saindo do Rio de Janeiro pela falta de segurança pública, né? Porque hoje 70%, 80% dos bairros e do território da região metropolitana estão dominados por grupos de bandidos, de milícias, de tráfico de drogas. Nós temos uma estrutura tributária também que acaba expulsando o setor privado. Sufocante. É sufocante, né? É incompreensível, e o que nós precisamos é modernizar essa estrutura tributária. Por exemplo, em Niterói, além de simplificar os tributos, né, e criar um programa específico para pequena e média empresa, nós criamos várias estratégias de desburocratização, que são possíveis, né? As pessoas demoravam 6, 7 meses para abrir uma pequena, uma média empresa em Niterói, ia na Secretaria de Urbanismo, depois ia na Vigilância Sanitária, depois ia na Secretaria de Fazenda, e aí quando conseguia a última certidão, o último documento, o primeiro já estava com prazo de validade vencido. Então as pessoas não formalizavam o seu negócio, ficavam na informalidade.
nós conseguimos, modernizando a administração de Niterói, simplificando o processo de abertura de pequenas e médias empresas, formalizar milhares de pequenos e médios negócios e empresas em Niterói, criando, por exemplo, a Casa do Empreendedor, onde no único órgão, né, no único local, com apoio do SEBRAE, o empreendedor vai lá e consegue, em menos de 1 hora e meia, o seu alvará de funcionamento. Então, as pessoas que levavam 6 meses, hoje levam 1 hora e meia para abrir um pequeno negócio em Niterói. Exatamente porque nós tivemos um planejamento estratégico, fizemos concurso para fiscais de receita, nós tínhamos 40 sistemas de protocolo e hoje temos apenas um sistema de protocolo integrando todas as informações da prefeitura, e isso acabou permitindo a desburocratização e facilitando a vida do empreendedor. Eu acredito que isso é possível fazer no Rio de Janeiro. Agora, a diversidade é muito grande, são 92 municípios. Evidente que o governador, como qualquer chefe de poder executivo eleito democraticamente, ele estabelece prioridades. Governar é fazer escolhas e você sabe disso com profundidade, uma vez que esteve durante 8 anos à frente da Prefeitura de Niterói, que em outras épocas também era capital do estado do Rio de Janeiro. E a demanda é muito grande de todos os municípios. Nós temos regiões muito diversas, muito diferentes. Como tentar potencializar essas possibilidades num curto período de 4 anos? Olha, Zuri, é difícil, né? É complexo, mas o Rio de Janeiro tem solução. Tem solução? Tem solução, claro que tem. Veja, Minas tem mais de 800 municípios, o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Exato. É um território menor do que outros territórios da federação, menor do que Minas, menor do que São Paulo. Como você disse, o Rio de Janeiro é a caixa de ressonância do Brasil, né? As pessoas, com todo o respeito à força econômica de São Paulo, as pessoas na Europa, nos Estados Unidos, né, a imprensa, os formadores de opinião no plano internacional, quando fazem referência ao Brasil, fazem referência ao Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, de fato, é a referência do país, é a caixa de ressonância, e por isso que tem muita gente também de fora do país e do Brasil querendo ajudar o Rio de Janeiro e a superação da grave crise. Agora, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Há muitos anos, Zuri, nós não ouvimos falar em plano estratégico no Rio de Janeiro. Exatamente. Quando eu assumi a prefeitura, e como eu disse, a prefeitura de Niterói estava com uma dívida superior a 10 anos de investimentos do seu orçamento, a cidade estava com seu orgulho ferido desde a tragédia de 2010 e não tinha projeto. A primeira coisa que eu fiz foi, junto com a minha equipe, ouvir a sociedade civil, as lideranças empresariais, e nós fizemos um plano estratégico de 20 anos, de 2013 a 2033. Porque isso também é o que falta na gestão pública no Brasil. As pessoas olharem, não é para a próxima eleição, é olharem para as próximas gerações e estruturarem estratégias que transcendam governos, partidos políticos, e que as decisões sejam compartilhadas com a sociedade civil. E a gente, então, fez um plano estratégico de 20 anos, até 2033. Eu penso que o Rio de Janeiro, exatamente pelas características que a gente aqui mencionou, tem um potencial extraordinário. Veja, o Rio tem a maior proporção de mestres e doutores do Brasil. A gente tem, evidentemente, menos em termos absolutos do que São Paulo, mas em termos proporcionais, o Rio de Janeiro tem mais mestres e doutores no Brasil. Nós temos um potencial extraordinário da inovação, na ciência, na tecnologia, no desenvolvimento. Alguns dias atrás eu me reuni com uns 15 reitores
das principais universidades do Rio, né? Das universidades públicas do Rio. Né? A reitora da UFRJ, o reitor da UERJ, o reitor da Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói. E exatamente eu queria conversar sobre o papel da ciência, das universidades, na reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Veja, por exemplo, Zuri, hoje os países na Europa, os Estados Unidos, estão discutindo a reestruturação dos seus complexos industriais de saúde. Porque nesse período que nós vamos entrar, de prováveis pandemias intermitentes, ninguém quer ficar mais dependendo, de novo, de importar vacina, insumos, equipamentos, medicamentos da China. Certamente. Né? Então os países estão se reestruturando e a globalização vai sofrer um ajuste importante nesse sentido, para implementar novamente os seus complexos industriais de saúde. Qual é o estado da federação que pode liderar, né, a estruturação de um complexo industrial de saúde no Brasil? É o Rio de Janeiro. Né? Nós temos a Fiocruz, nós temos a COP, nós temos vários polos de ciência, inovação e tecnologia. Agora, evidentemente que é preciso ter um governo do Estado do Rio de Janeiro que funcione, porque há muitos anos, inclusive atualmente, nós não temos um governo do Estado que funcione para a população, para o Estado e, sobretudo, para o interior fluminense, aqui para Nova Friburgo, para essa região. Veja, Zuri, o Rio de Janeiro produz 80% do petróleo brasileiro, mas mais de 80% dos contratos da cadeia produtiva do óleo e do gás são executados fora do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, Friburgo é uma das cidades que conseguiu se manter com uma base industrial mais forte no Rio de Janeiro. Friburgo, certamente, é uma das cidades, se não a cidade mais destacada do ponto de vista industrial no interior fluminense. Mais destacada no interior do estado do Rio de Janeiro. É mais destacada. É a mais destacada. Tem um polo metal mecânico. Sim. Agora, se a gente conseguir ter uma estratégia para que dessa cadeia produtiva de óleo de gás a gente tenha os contratos sendo executados no Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente pode gerar milhares de empregos em Nova Friburgo e na região, no nosso polo metal mecânico aqui de Nova Friburgo. Sem dúvida. Além do que, isso gera vultuosas arrecadações de impostos que mantém É um ciclo virtuoso, né? toda a estrutura. Agora, você abordou algo muitíssimo importante e que eu quero ouvi-lo novamente antes de encerrarmos esse bloco. Não temos, de uma forma geral, planos de governo. Eu disse isso no meu editorial inicial. Nós temos projetos de poder. Você citou que Niterói assim entendeu e estabeleceu um planejamento estratégico pelos próximos 20 anos, a partir de 2013, portanto, até 2033. Como garantir a continuidade da execução desse planejamento estratégico, uma vez que se tem alternância de mandatos durante esse período? Olha, Zuri, evidentemente que a população ela vê os resultados das políticas públicas, mas muitas vezes ela não tem informação do que foi feito para que essas políticas fossem implementadas. Então, eu saí com 85% de aprovação popular em Niterói. O meu sucessor, o meu vice-prefeito de então e secretário de Planejamento, Axel Grael, foi eleito no primeiro turno, com 62% a 9% no primeiro turno. E a população reconheceu, né, a implantação recorde de escolas, assistência na pandemia, porque nós criamos o primeiro hospital do coronavírus do Brasil, em Niterói, que já salvou milhares de vidas. E diferente dessa situação que a gente viu aí, desses hospitais de campanha que vergonhosamente não atenderam a população. Não funcionaram. Também os resultados da segurança pública, na infraestrutura, né, tirando projetos há muito tempo esperados do papel em Niterói. Agora, o que eu diria para você que é o maior legado nosso
evidentemente, junto com essas políticas públicas que melhoraram a vida das pessoas, é a institucionalização da gestão. Quer dizer, eu fiz concurso para áreas como a área da procuradoria, para a área de auditoria, para a área de receita, implementei sistemas de modernização da gestão e hoje Niterói tem um sistema muito moderno, onde diariamente o prefeito tem um BI, onde ele tem as informações sobre o orçamento público e a execução do orçamento. E o mais importante, isso é disponibilizado pela prefeitura à sociedade, através de um portal de transparência. Então, hoje o cidadão em Niterói sabe tudo o que acontece na cidade, na prefeitura. Da mesma forma, criamos um conjunto de leis, como a Lei de Acesso às Informações, né, a Lei Orgânica dos órgãos da prefeitura, ou seja, nós estruturamos a prefeitura, institucionalizamos a prefeitura. E, por último, eu queria destacar o plano estratégico, que é um documento formal, que está também disponível pela internet ao cidadão, onde as pessoas participaram, puderam discutir, debater o que queriam no curto, médio e longo prazo da cidade. E isso foi apropriado de uma tal forma pelo cidadão, pelos moradores da cidade, que eu tenho certeza, independente de uma visão ideológica, vamos dizer assim, vai haver uma continuidade dos projetos da gestão, porque a prefeitura, além de ter uma institucionalidade, tem um planejamento que foi realmente apropriado pelo cidadão, pela população. É isso que nós precisamos fazer no Rio de Janeiro, não é? Nós precisamos fazer no Rio de Janeiro aquilo que nunca foi feito, desde a fusão mal planejada. Nós precisamos integrar o território. Desde o primeiro governo da fusão, em 75, no primeiro governo da fusão, só tinha um secretário do antigo estado do Rio de Janeiro. O restante dos secretários, todos, eram secretários do antigo estado da Guanabara. A gente precisa, definitivamente, integrar o Rio de Janeiro, né? Porque o interior do estado, com raros momentos pontuais, nunca teve um planejamento de desenvolvimento em parceria com a sociedade civil local, em parceria com as prefeituras, independente de partidos políticos. E isso é grave, isso é grave. Sem dúvida. Quando a gente fala de Friburgo, eu falei aqui do polo metal mecânico, eu falei aqui do turismo, que tem um potencial muito maior. A indústria do vestuário. Né? O Estado precisa de um planejamento em parceria com o setor privado aqui para desenvolver essa área, que foi uma área descoberta pelos empreendedores e pela cidade de Nova Friburgo, com muito pouco apoio do Estado, né? Que é a área do vestuário, da moda íntima. Esse setor hoje no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, pode conquistar mercado. Sem dúvida. Não só mercado brasileiro, interno, mas mercado também internacional. Agora, você tem que ter selo, você tem que ter uma estrutura tributária, você tem que ter ferramentas de crédito, né, estratégias de crédito que favoreçam o desenvolvimento, o fortalecimento, a ampliação dos negócios. Tem que fazer uma coisa fundamental, capacitar as pessoas. Agora, com essa retomada da economia, mesmo no cenário de desemprego, pode ser que haja falta de mão de obra qualificada. Inclusive mão de obra qualificada, Zuri, para essa área de moda íntima, de vestuário em Nova Friburgo. Agora, nós temos uma fundação da Escola Técnica do Rio de Janeiro que não funciona, né? Quer dizer, hoje a gente tem um governo disfuncional no Estado, um loteamento desbragado de órgãos importantes do Estado. Recentemente, por exemplo, saiu da Secretaria de Educação uma pessoa de escola, né, qualificada, como é o ex-deputado Conte Bittencourt, para dar lugar a uma pessoa, com todo respeito, que não tem nível superior, para cuidar da educação, do projeto pedagógico, e que não tem conhecimento da área da educação,
para cuidar de milhares de jovens no estado do Rio de Janeiro que hoje estão evadindo das escolas, né, porque a educação no ensino médio do Rio de Janeiro não consegue reter os jovens na escola, porque as escolas estão mal estruturadas, né, os professores desmotivados, as escolas sem o ferramental tecnológico hoje disponível para que a gente tenha no ensino médio aulas que sejam aulas atrativas, atraentes, motivadoras, né, que despertem a curiosidade sem dúvida do adolescente, do jovem. Eu tenho 3 filhos, né? Uma que já se formou em Direito, um que se formou em Administração de Empresas e agora a minha filha que vai fazer o Enem esse ano para Medicina. Os meus filhos, evidente, tiveram uma melhor oportunidade do que muitos jovens da periferia, de famílias pobres, e que poderiam, tendo uma oportunidade, se desenvolver muito melhor e dar a sua contribuição ao desenvolvimento das suas comunidades, dos seus bairros, das suas cidades. Infelizmente, hoje, no Rio de Janeiro, e isso explica em parte o problema da violência do Rio, nós temos quase 40% de jovens que não estudam e não trabalham. Então, evidentemente, isso e a retomada da economia, porque 50%, um pouco mais de 50% dos trabalhadores do Rio ou estão desempregados ou estão na economia informal, isso é um índice quase que africano, né, de informalidade do mercado de trabalho. Evidentemente, se a gente não der conta disso, por melhor que seja a nossa política de segurança, nós não vamos resolver o problema do domínio do território pelas milícias e pelo tráfico de drogas. Então, investir em educação é importante para reduzir desigualdades sociais, para a superação da pobreza, mas também para a prevenção à violência. Retomar a economia, ter uma estratégia de desenvolvimento econômico com o setor privado é importante para gerar receita, é importante para gerar oportunidade de emprego, porque um pai de família, né, e uma mãe de família precisa do emprego, mas é também uma forma de prevenção à violência. Sem dúvida. E o desafio, caro Rodrigo, é justamente convencer o eleitor a participar do processo. As propostas são sempre, eu diria, muito criativas. Mas o eleitor, conforme eu disse, dispensa emoções e quer soluções, cada vez mais tem se afastado do processo. E queremos ouvi-lo acerca desta situação extremamente complicada e preocupante após o nosso intervalo. Como também é muito preocupante os estoques do Hemocentro de Nova Friburgo, que atende, evidente, o município e mais 13 outros na região. É preciso que você se sensibilize e se solidarize. Doar sangue é um ato de sobrevivência, até porque não se consegue produzi-lo em laboratório ou mesmo licitá-lo. E o programa Cidade Real continua a sua campanha pela doação de sangue. Vamos juntos acompanhar. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Muito bem. Quem sabe faz de novo. Obviamente, você que nos acompanha ao longo de quase 700 edições que serão comemoradas efusivamente
na próxima segunda-feira, quando estaremos aqui conversando com ilustres membros da nossa seleta equipe, ou seja, prestigiando aqueles que têm a competência e o comprometimento com a nossa produção em levar semanalmente para você conteúdo de utilidade pública, o fazem rigorosamente. E esta edição da próxima segunda-feira, para a qual eu já chamo a sua especial atenção, será absolutamente inovadora, inédita, porque você conhecerá aqueles que neste momento estão por trás das câmeras. E conforme eu disse, e você nos acompanha, sabe que este programa é gravado com alguma antecedência. E por isso que eu disse que quem sabe faz de novo. E dessa forma, chamo novamente a nossa campanha de motivação pela doação de sangue. Vamos juntos acompanhar. Muito bem, além da campanha, muito bem desenvolvida pela Target Comunicação, apresentamos para você as seguintes informações, que neste momento se encontram na sua tela, no seu monitor, que na minha época se chamava televisão. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30. Vale você se solidarizar. O seu ato salva vidas. Como também o programa Cidade Real semanalmente apresenta a nossa opinião, que é pública. O contraditório incomoda, mas é extremamente saudável e democrático. E dessa forma, a queridíssima doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, o faz semanalmente. Evidentemente, emoldurada pela sua, eu diria, notória beleza. Vamos juntos acompanhar. Presta atenção. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é de serem governados por aqueles que se interessam. A opinião pública de hoje vem trazendo a reflexão da importância do valor do voto. Esse direito universal, esse direito de liberdade do cidadão, esse direito que foi conquistado a duras penas pelo voto direto, universal, periódico e secreto. A nossa Constituição de 1988, nossa Constituição cidadã tão jovem, parece que foi há 15 minutos atrás, ela ainda precisa de muitos pilares para que possa se sustentar e para que a gente, o cidadão, entenda como funciona esse instrumento de libertação, de poder, de conquista e de controle, e não de alienação. É muito importante que a gente aprenda a votar, que a gente tenha educação para isso. Uma educação que seja libertadora, que seja um fomento, um alimento para a nossa reflexão, para a nossa análise crítica. É só através da educação que a gente se livra da alienação, da deformação
e consegue construir uma ponte para que a gente possa escolher melhor os nossos governantes, para que a gente possa escolher quem vai representar os nossos filhos. Porque a política dita tudo. A política, ela dita a nossa vida da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Na escolha do pão, do trigo, da padaria, da empresa de ônibus que traz o trabalhador e leva, que traz nossos filhos e leva para a escola. É a política que vai dizer, que vai te dar possibilidade de escolher, sim, aquela operadora de telefone, aquele colégio, aquele tipo de alimento que vai entrar na sua casa. E é por isso que o Opinião traz aqui a reflexão de que, se a gente aprender a votar, a usar esse instrumento poderoso, a gente vai poder construir melhor a nossa opinião. E a ideia da opinião pública é trazer para você o elemento para que você possa criar, refletir e construir a sua opinião. A sua opinião de acordo com as suas vontades, as suas necessidades e a da sua família. É por isso que a gente vai citar aqui as palavras de Paulo Freire. Paulo Freire fala que a educação, ela não transforma o mundo. A educação transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo através de ações, através de reflexões e através de política. É ela que dita a nossa vida. A primeira-ministra britânica, uma estadista muito conservadora, Margaret Thatcher, ela falava que a democracia, ela é muito importante. Mas a democracia, ela não é um sistema para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para garantir que os piores não se perpetuem no poder. Para que os piores não tenham as rédeas por muito tempo. É por isso que a gente destaca aqui no Opinião a importância de aprender a votar. Fica aqui aquela máxima: aquele que não se interessa por política será governado por quem se interessa. Essa é a nossa opinião, que é pública, ajudando você, através do contraditório, a construir a sua opinião. Até semana que vem. Coragem, ousadia, sabedoria emolduradas por um toque de beleza, evidentemente, quando emitimos a nossa opinião. É preciso ter opinião e torná-la pública. Conforme eu disse, o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático, até porque afasta as ditas autoridades da sua zona de conforto. Rodrigo Neves Barreto, nome completo. Já estamos na reta final do programa, muitíssimo esclarecedor. Você se mostra muito empolgado com o desafio de se colocar à disposição dos eleitores nas próximas eleições. Evidentemente que nesse período, ainda como pré-candidato, uma vez que terá que ter o seu nome confirmado em convenção eleitoral do PDT, mas, diante de tudo que se apresenta, como convencer o eleitor a votar? Não estou exatamente me referindo a escolher Rodrigo Neves, claro, mas para participar do processo e fazer a sua escolha. Olha, Zuri, de fato, como você mencionou, eu também reforcei, todos nós sentimos isso como cidadãos fluminenses e cariocas. O Rio de Janeiro vive a pior situação da sua história. As pessoas estão morrendo pela pandemia, morrendo de bala perdida, morrendo pela fome, pelo desemprego, pelo esvaziamento econômico do Rio. E eu diria para você, eu sempre falo isso, que a pior maldição que pode cair sobre um povo é esperar sem ter esperança, porque isso causa uma prostração nas pessoas, um desânimo nas pessoas. E a gente precisa despertar a esperança, mas a esperança ela só é despertada na medida que a gente faz um diagnóstico preciso, né, do problema que nós estamos enfrentando
e na medida em que a gente pensa, elabora propostas credíveis para a superação dessa situação difícil, né? E que isso tenha lastro nas experiências testadas, aprovadas na governança. Eu imagino que esse processo que nós estamos construindo, do Estado do Rio de Janeiro que queremos, ouvindo a sociedade, como estamos fazendo aqui hoje em Nova Friburgo, né? E a partir das experiências que nós tivemos em Niterói, testadas, aprovadas, reconhecidas por instituições independentes, reconhecidas pela população, seja na aprovação ao governo, seja na própria eleição, né, elegendo no primeiro turno o meu sucessor, eu acho que no momento certo do debate nós vamos conseguir despertar essa esperança que precisa ser trabalhada, cultivada desde já, como eu disse, ouvindo as pessoas com propostas também credíveis, porque o Rio de Janeiro tem solução, né? Tem solução. O Estado do Rio de Janeiro que queremos, que é esse projeto que nós estamos trabalhando no sentido de estruturar um plano de reconstrução do Estado, ele trabalha com 4 eixos importantes. A retomada da economia, a geração de emprego e renda no Estado, a prioridade ao investimento na educação. É inadmissível, inaceitável que o Brasil tenha sido o país nessa pandemia onde as crianças ficaram mais tempo fora da escola e onde o poder público, infelizmente, não desenvolveu as condições para que as crianças pudessem ter a aula no modelo híbrido, né, por meio virtual. Isso é um absurdo, é um déficit enorme que nós vamos ter que compensar nos próximos anos, em função desses 2 anos, praticamente, de não assistência pedagógica às crianças e adolescentes do país. Então, priorizar a educação em tempo integral. A reconstrução do Rio, e o Rio que queremos, passa pela assistência à saúde, o cuidado com a vida das pessoas, né? Infelizmente, a gente viu nessa pandemia um desprezo à ciência, um desprezo à vida humana. E, como eu disse, em Niterói nós desenvolvemos as medidas sanitárias de atendimento hospitalar. Ninguém morreu por falta de atendimento em Niterói durante o nosso governo, durante a nossa gestão e durante essa pandemia. E é possível levar no Rio de Janeiro uma experiência que nós desenvolvemos, que virou Saúde da Família, que é o Programa Médico de Família, para todas as comunidades e bairros do estado do Rio de Janeiro, em todas as cidades, em parceria com as prefeituras, em parceria com os municípios. E além da retomada da economia do emprego e renda, além da educação em tempo integral, além da saúde, do cuidado com a vida das pessoas, é fundamental nesse plano de reconstrução, e essa é uma outra diretriz do nosso projeto, trabalhar a segurança pública com base em evidências. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro investiu R$0 em inteligência. Zero? Zero. Não se faz segurança pública com uma polícia apenas reativa, né, que fica apagando incêndio. É preciso, e as melhores experiências internacionais mostram isso, ter uma polícia proativa, que trabalha com planejamento, né, o planejamento de policiamento, o planejamento com base em dados, o monitoramento. Né? Tecnologia. Eu implantei um sistema integrado de segurança em Niterói, onde todas as entradas da cidade estão monitoradas. Qualquer carro roubado que entre em Niterói ou que tem algum movimento suspeito, ele passa a ser vigiado, e com isso nós reduzimos 80% o roubo a pedestres e o roubo a veículos em Niterói. Então, eu penso que o Rio de Janeiro tem solução. E aquilo que nós fizemos na gestão de Niterói, do ponto de vista do planejamento, das políticas públicas, eu tenho certeza é possível viabilizar em todas as cidades, e especialmente nessa linda cidade de Nova Friburgo. Niterói e Nova Friburgo têm uma relação umbilical. Sem dúvida. Né? Nós temos muitas famílias de Niterói que vêm para Friburgo, muitas famílias de Nova Friburgo que vão para Niterói. Na verdade, as pessoas que saem de Nova Friburgo precisam ir para o Rio. Muitas das vezes ficam em Niterói
porque se sentem mais acolhidas em Niterói. Então, apesar de Friburgo ter 200 mil habitantes, Niterói 500 mil habitantes, a gente guardou essas características das pessoas se conhecerem, das famílias se conhecerem, e Niterói tem essa relação simbiótica. Sem né? dúvida. Eu frequentei e frequento Nova Friburgo desde criança, e quando casei com a Fernanda, minha esposa, eu estou casado há 25 anos, nós ficamos aqui um período da lua de mel, Excelente. curtindo, né? Como também Petrópolis, onde parte da família dela tem origem, né? Além de Niterói. Então, Friburgo é uma cidade que eu não tenho dúvida, já tem qualidade de vida, mas pode evoluir, pode retomar cada vez mais a sua força social, econômica, a sua relevância no centro-norte e no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que no dia que tivermos um governo do estado do Rio que funcione, Friburgo vai prosperar ainda mais. Não temos dúvida disso, e dessa forma queremos tê-lo aqui em outras oportunidades, como também os demais pré-candidatos e candidatos ao governo do estado que assim se interessarem, porque precisamos, sobretudo, ter compromisso e comprometimento com os interesses dos cidadãos fluminenses e zelo pelo dinheiro público. Antes de encerrar, agradecemos a presença. Eu queria agradecer, além de você, ilustre Zuri, eu queria agradecer ao Conte Bittencourt, Sim. meu amigo pessoal, foi meu vice-prefeito. Sim. Agradecer ao Anderson também, e a todos que me acolheram nesse dia aqui, mas agradecer especialmente ao Anderson e ao Conte, que são pessoas que eu tenho em alta conta, pessoas sérias, honradas, sem dúvida. e que têm muito amor à Nova Friburgo Sem dúvida. e ao estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Da mesma forma, acompanhamos seus agradecimentos, citando e destacando a presença de José Bonifácio, prefeito municipal de Cabo Frio, Pedro José, chefe do seu gabinete, e Binho, vereador em Niterói e líder de governo. E José Bonifácio, que em poucos meses está fazendo um governo de reconstrução em Cabo Frio. Sem dúvida. E também, da mesma forma, o querido companheiro, colega de emissora, o Anderson Nogueira, que nesta ocasião se coloca como anfitrião de toda a assessoria de Rodrigo Neves, que aqui está registrando os bastidores das gravações. Encerramos definitivamente, agradecendo novamente a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Santa Ana, que neste dia também é celebrada, não obstante ser mãe de Maria, e dessa forma também se celebra o Dia dos Avós, entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a nossa missão. Levar para você informação de utilidade pública, pedindo que, assim, continuemos a nossa missão, a nossa saga, de maneira que possamos resgatar e valorizar a autoestima de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.